É isso aí, pessoal, estamos de volta. Na aula anterior estávamos falando da quantidade de calor, né? Então observe como medir a quantidade de calor. Então a relação, veja, esse recipiente agora tem 2 gramas de água, tá certo? A 20 graus Celsius, se eu quiser levar para 21 graus Celsius, como são 2 gramas de água, são necessárias agora 2 calorias. Esse aqui, por exemplo, tem 1000 gramas, ou seja, 1 quilo. 1000 gramas de água, e eu quero levar de 20 para 21 graus Celsius, então são necessários 1000 calorias ou 1 quilocal, ok? Vamos entrar agora com um conceito, dá uma olhadinha nessa charge aí, é só para a gente introduzir justamente um conceito bem interessante que tem uma ligação com o que a gente acabou de falar, calor específico, mas veja só. Esses personagens estão dialogando, enfim, chegaram na praia, estão na areia ainda, estão dialogando e resolveram a correr para entrar na água. Então, quando estão correndo ainda na areia, estão quente, 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 né? Aí mergulha na água, aí logo na sequência frio, 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 né? E aí o que a gente pode observar? Areia quente, água fria, e ambos estão expostos ao mesmo sol, aqui lá no fundão aqui, ó, da imagem, ao mesmo sol, mesma fonte de energia. Então por que um quente quente e outro frio frio? Para responder isso, vamos trabalhar com um conceito chamado calor específico, né? Então a gente pode dizer o seguinte: o calor específico é definido como a quantidade de energia necessária para levar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de material. Isso é a linguagem científica. A gente pode dizer, de uma outra interpretação, da seguinte forma: o calor específico é uma propriedade que depende dos materiais. Primeiro ponto, cada material tem o seu calor específico. Esse calor específico, ele é uma propriedade que ele, na verdade, vai interferir como limitante ou como dificultador do corpo aquecer, ou melhor, alterar a temperatura. Então, ele vai dificultar a alteração de temperatura. Vejamos o exemplo. Se você colocar 10 gramas de chumbo e 10 gramas de água exposto ao sol, por exemplo, minutos depois você percebe que as 10 gramas de chumbo já estão a temperatura mais elevada do que as 10 gramas de água. E embora ambas estão expostas à mesma fonte de energia, no caso o sol. Então por que isso ocorre? Porque o chumbo, no nosso exemplo, tem um baixo calor específico. Então, se ele tem baixo calor específico, o calor específico ele funciona como limitante ou dificultador de alterar a temperatura. Então, ele tem uma baixa dificuldade de mudar. Então, ele muda com facilidade a temperatura, tanto para mais quanto para menos. Já em compensação, a água tem um alto calor específico. Isso implica dizer o quê? Que ele tem uma alta dificuldade de mudar a sua temperatura, tanto para mais quanto para menos, ok? Espero que tenham entendido. Isso tem uma consequência básica que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, mas antes vamos para a equação fundamental da calorimetria, ou seja, qual é a expressão que realmente nos permite calcular a quantidade de calor. É essa expressão aqui, quantidade de calor medida em caloria, pode ser também joule, tá certo? É igual a massa medida em grama ou quilograma, vezes calor específico. Calor específico é medido em caloria, gramas, graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Então, esse aqui, quantidade de calor sensível. Que é esse calor sensível? Existem 2 tipos de calor: calor sensível e calor latente. O calor sensível é o calor necessário para mudar a temperatura sem mudar o estado físico. Vejamos a situação da água. Você tem água já no estado líquido, naturalmente, a 20 graus Celsius. E você cede energia para que essa água saia de 20 graus Celsius e vá, sei lá, a 80 graus Celsius. Então, observe que a quantidade de calor necessária foi uma quantidade de calor necessária para fazer essa mudança de temperatura, mas essa só alterou a temperatura, mas não mudou o estado físico. Então, esse calor é chamado de calor sensível. Se você continuar cedendo calor à água, energia à água, e essa energia, ou chegar aos 100 graus, por exemplo, a partir daí, o que vai acontecer com a água ao nível do mar? Ela vai começar a entrar em ebulição, vai mudar o estado físico de líquido para gasoso. Então, nesse momento, para haver essa mudança de fase ou a mudança de estado físico, é necessário um calor que a gente chama calor latente, ok? Muito bem. Então vamos agora analisar os processos pelos quais são possível haver a troca de energia, pelo qual nós estamos chamando aqui de calor. Então veja só, são 3 processos possíveis: condução,
convecção e irradiação. Essa figurinha aqui está ilustrando os três processos simultaneamente. Veja, essa chama aqui não está em contato com o recipiente, mas você vê esses raios aqui estão representando justamente a radiação. Já em compensação, o líquido que está aqui nesse recipiente tem umas setinhas para cima, outra setinha para baixo, que vamos entrar em detalhes daqui a pouquinho, o que quer dizer cada uma dessas. Isso é a convecção, tá certo? E nesse caso aqui existe um recipiente metálico, provavelmente, e um cabo metálico que está sendo sustentado aqui, aqui representado pela mão, uma mão. Então, este calor provavelmente vai chegar até a mão aqui dessa pessoa, através de um processo chamado condução térmica. Condução térmica, convecção térmica e radiação térmica, ok? Algum material pode aparecer como sendo radiação. Tudo bem, vamos tratar como sinônimos. Então veja só a condução. A condução térmica é o processo de troca de energia através de sólido, ou seja, só ocorre através de sólido e precisa de um meio físico, ou seja, a energia precisa de um meio físico e sólido para propagar-se. Então, se existir um espaço vazio, vácuo, no caso, a troca de calor por condução não vai existir. Então veja esse exemplo aqui, por exemplo, essa situação aqui tem uma hastezinha metálica, onde uma extremidade está em contato com a chama, e essa chama, ao aquecer, essa agitação térmica vai passando de uma para outra, até chegar na outra extremidade. Isso é condução. Então, se for perguntado, olha, por que os cabos das panelas são geralmente revestidos de material isolante? Cientificamente, você vai explicar que o calor por condução chegaria à extremidade desse cabo. E aí, quem fosse manusear, tocava nesse cabo e ia sofrer um acidente, ou seja, queimasse. Então, essa é a razão de ter que utilizar um material isolante para proteger as mãos de quem for manusear. Okay? O outro processo de troca de calor aqui na nossa sequência é a convecção térmica. O que consiste a convecção? A convecção consiste na troca de calor através de fluidos. O que são fluidos? Líquidos e gases. Um ou outro, ou os dois simultaneamente. Líquidos fluem, gases também fluem, então chamado de fluidos, ok? Então veja essa figurinha aqui do lado, né? Uma panela com uma quantidade de água. A chama do fogão está em contato com a panela vai, por condução de uma extremidade para outra, atravessar este calor por condução térmica, processo discutido anteriormente, e na sequência, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai aquecer essa primeira parte da água que está mais em contato, a água aquecida ela é menos denso, então sobe, está aqui a setinha, vai subir o menos denso. Em compensação, a água que está na parte de cima está mais fria, ou seja, a temperatura é menor, ela é mais densa, desce, ok? Então essas correntes, essas trocas, chamada convecção térmica, certo? Então, outros exemplos de convecção é o seguinte: o ar-condicionado, por exemplo, ele é instalado na parte superior da parede justamente porque ele produz ar frio. Esse ar frio ele é mais denso. Se é mais denso, ele desce, ok? Em compensação, o ar quente é menos denso, sobe. Então, havendo as correntes de convecção, ar quente sobe, ar frio desce, ok? Então, é por essa razão, é a mesma razão que os refrigeradores, e principalmente as geladeiras mais antigas, né? O congelador está lá bem localizado na parte superior, justamente pela mesma razão. Gente, isso também tem uma ligação direta com a brisa marítima. Então, veja só, durante o dia, quando eu disse que nós íamos retomar a questão lá do calor específico, vamos retomar agora, veja o seguinte, durante o dia, aquela chargezinha inicial também, tanto a areia da praia quanto a água está exposto ao mesmo sol, ou seja, a mesma temperatura, ou a mesma fonte de energia. Só que a areia, por ter um baixo calor específico, ela tem uma facilidade de aquecer, assim como vai ter facilidade de esfriar à noite. A água já tem um alto calor específico, então ela tem uma alta dificuldade de aquecer, assim como esfriar num outro momento. Então veja só, a areia esquenta rapidamente, tem baixo calor específico. Então o ar que está aqui sobre a areia, ao esquentar rapidamente,
o ar quente, ele é menos denso, sobe. Então o que, que vai acontecer? Ficaria um espaço vazio, não é isso? Mas aí, o que, que acontece? O ar que está sobre a água, que está numa região de menor temperatura, então não aqueceu, ou seja, não sobe, então ainda está denso. Quando essa massa de ar aqui da areia subir, por estar mais denso, ou menos denso, perdão, então essas massas de ar aqui, que está sobre a água, vai se deslocar para a areia. Consequentemente, dá esse ventinho agradável quando a gente está na beira-mar ou na beira da praia. Então, imagina aí o vento passando e balançando os cabelinhos aqui do praeiro, ok? À noite, veja o que vai acontecer. À noite, o processo se inverte. Sai o Sol de cena, entra a Lua. Ou seja, quando o Sol sai de cena, a fonte de energia sai também. Então, a areia tem um baixo calor específico, tem facilidade de esquentar, assim como tem facilidade de esfriar. Ligeirinho ele baixa a temperatura. A água tem um alto calor específico, que teve dificuldade o dia todinho para receber um pouco de energia, agora vai ter dificuldade de perder essa energia. É por isso que durante a noite a água da praia está bem mais fria. Consequentemente, a brisa marítima tem processo contrário, sentido oposto. E veja só como isso aparece nas questões do Enem, por exemplo. Então veja só, apareceu no Enem essa questão trabalhando justamente esse assunto. Veja só, numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria, mar. À noite, ocorre o processo inverso, ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Observe, ele está pedindo que você explique esta situação e não esta. Fique atento para o texto, não pode ser explicado da seguinte maneira. A letra A vai dizer o seguinte: o ar que está sobre a água se aquece mais durante a noite, ó. Brisa terrestre, essa situação aqui durante a noite. Então, o ar que está sobre a água se aquece mais. Verdade, como a água tem dificuldade de perder esse calor, ele está mais aquecido do que o ar que está sobre a areia, que já esfriou bruscamente. Então, ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando o deslocamento de ar do continente para o mar. Então, é justamente isso que ocorre à noite. Então, é exatamente o item a resposta da nossa, do nosso probleminha, que foi questão do Enem, né? do nosso conhecido Enem. Então, continuando, gente, o terceiro processo de radiação, ou melhor, de troca de calor, a gente chama de radiação ou irradiação térmica. A irradiação é o processo de troca de calor através de ondas eletromagnéticas, que são ondas que naturalmente provenientes de dois campos, um elétrico e um magnético, que nós veremos mais à frente, em detalhes. Mas, por enquanto, nós precisamos compreender o seguinte: essas ondas eletromagnéticas, elas não são barradas facilmente, vamos dizer assim. Elas atravessam espaço vazio, vácuo, atravessam paredes, assim por diante. Para você ter uma ideia, essas ondas eletromagnéticas são as mesmas ondas de mesma natureza dessas ondas que nós captamos no nosso celular. A gente está fechado numa sala e alguém faz uma ligação de fora e essas ondas atravessam facilmente essas paredes. Então, ondas eletromagnéticas, elas atravessam várias superfícies com certa facilidade. Então, esse processo de troca de calor chama radiação ou irradiação. Então, essa figura também ilustra os três processos simultaneamente. A chama aquecendo o ar aqui, convecção, tá certo? O metal que está próximo vai aquecendo e vai sendo transportado para outra extremidade, condução. Outras mãos que estão um pouquinho mais distante, enfim, do lado, vamos chamar lateralmente a chama. Então, vai chegar o calor através dela, através da radiação ou irradiação, tá certo? Gente, então veja só, para a gente finalizar, vamos pegar uma aplicação do dia a dia, a questão da garrafa térmica. Se alguém já bateu aqui do lado da garrafa, já percebeu que ela
apresenta é como se fosse vazia, oca, essas laterais. E existe realmente um espaço vazio. Então, qual é a função da garrafa térmica? Manter a temperatura do que está no interior dela constante por o maior tempo possível. Então, veja só. Se eu coloco café no interior da garrafa e não quero que esse café, por exemplo, diminua a temperatura tão facilmente, eu tenho que evitar as perdas de calor simultaneamente pelos 3 processos: convecção, condução e radiação. Então, para isso, eu tenho que fazer o seguinte. Olha, a garrafa tem que ser projetada da seguinte forma: ter uma superfície vazia. Essa superfície vazia é o que nós chamamos de vácuo, ou seja, essa superfície vazia retira o ar, então fica vácuo, tá certo? Essa superfície vazia, ela impede a troca de calor por qual processo? Principalmente pela condução, porque a condução precisa de um meio físico. Então a superfície está em um espaço vazio, não vai passar calor, ok? E retira-se o ar. Quando retira-se o ar, não tem fluido, logo se impede esse vácuo aqui, vai impedir a troca de calor por condução e por convecção. Então já consegui 2 processos. Já a radiação atravessa facilmente. Qual é o meio que eu tenho que utilizar para bloquear a radiação? O meio que eu tenho que utilizar para bloquear a radiação são superfície espelhada, gente. Então observe, quando você abrir uma garrafa, claro, cuidado com não ter líquido quente dentro da garrafa, olhe no interior dela, é espelhado, a superfície espelhada. Essa superfície espelhada é justamente para evitar a perda de calor por radiação, porque o calor que está aqui aprisionado, quando tentar sair, atinge a parede espelhada, a parede interna da garrafa espelhada, e reflete. Quando chegar nessa outra parede, reflete, e assim por diante, ou seja, fica aprisionado por mais tempo. Espaço vazio por radiação, o vácuo por convecção, e a parede espelhada impede a troca de calor ou dificulta. A gente pode trocar a palavra impede por dificultar, já que nenhuma estrutura dessa é perfeita. Então, e a parede espelhada impede a troca de calor por radiação, ok? Gente, espero que tenha sido útil. Até a próxima videoaula.